Aqui é o João, começamos aqui mais uma aula da nossa playlist. Hoje nós vamos ver algarismos significativos. A ideia dos algarismos significativos, que é super importante, também uma dúvida que vocês colocaram lá no questionário, é que ele vai indicar a precisão dos nossos resultados, o quão preciso, ou seja, o quão próximo as medidas estão que a gente está efetuando naquela calibragem específica dentro do laboratório com aquele equipamento, estão juntas, quão próximo elas estão. Nesse caso, algarismos significativos são dígitos com significado em uma quantidade medida ou calculada, certo? Ela que vai indicar a precisão dos nossos resultados. Show de bola? E a ideia é bem simples, hoje vai ser uma aulinha mais curtinha para a gente conseguir praticar as ideias de arredondamento, que está associada a algarismos significativos, e operações básicas. Eu vou mostrar aqui soma, subtração, multiplicação e divisão, só que, claro, existem sim as ideias de potência, ideias de log, que a gente poderia usar nas medidas, até propagação de erro também, que a gente poderia usar nas medidas aí de algarismos significativos, mas eu vou focalizar aqui essas 4 operações básicas, que é o que vai ser útil para a gente. Bom, vamos seguir aqui. Orientações para o uso de algarismos significativos. O que a gente tem? Ó? Qualquer dígito diferente de zero é significativo, ou seja, todo número entre 1 a 9, todos são significativos, todos são contabilizados. Os zeros entre os dígitos diferentes de zero são significativos, então todo número que está entre todo zero, aliás, que está entre os números significativos, os números de 1 a 9, eles são também significativos. Os zeros à esquerda do primeiro dígito, diferente de zero, não são significativos. Então, a ideia é, quando você tem um número, zero à esquerda do primeiro dígito, diferente de zero, ou seja, quando você tem um número ali, que ele está à esquerda do primeiro dígito, e esse dígito, ele é, né, ali, um valor entre 1 e 9, ele não é contabilizado. Eu vou dar um exemplo depois para a gente, para vocês, né, fixarem essa ideia. E se um número for maior que 1, então todos os zeros à direita da vírgula contam como algarismos significativos, exatamente por eles estarem próximos dos números significativos. Já se o número for menor que 1, os zeros que estão à esquerda dos números significativos, eles não contam, inclusive o que está antes da vírgula, mas os que estão depois, eles são contabilizados, ok? Vamos fazer aqui alguns exemplos. Aí aqui, antes de mais nada, né, vamos ver como é que a gente opera na adição e subtração e na multiplicação e divisão. De forma bem simples e resumida, quando você pega e vai somar ou subtrair dois números, você precisa analisar a quantidade de casas decimais daqueles dois números, ou três, ou enfim, o número que tiver lá. Por quê? O resultado deve possuir a menor quantidade de casas decimais dentre os números dados no problema. Então, se você tem, por exemplo, vou colocar aqui, ó, um exemplo clássico, tá? Que a gente tem aí, que é o seguinte: 14,2 mais 20,54. Como é que a gente vai operar usando essa regra? É o seguinte, aqui, ó, o 14,2 tem apenas uma casa decimal. Já esse carinha aqui, ó, tem duas casas decimais. Ou seja, a resposta vai ter que ter apenas uma casa decimal. É sempre o menor deles. Então, ó, a resposta aqui vai ser 34,7. Ok? 34,7, que é exatamente contabilizando apenas uma casa decimal. Show de bola? Então essa é a ideia da soma ou subtração. Se fosse subtração seria a mesma ideia. Ah, mas e na multiplicação e divisão? Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer um exemplozinho aqui, ó. Que eu acho que um exemplo fica melhor, né? 57,08 dividido por 15. Pronto, por 15. Como é que ficaria essa divisão? A gente vai analisar agora os algarismos significativos. Aqui eu tenho 2 algarismos significativos. Aqui, ó, eu tenho 2, 3, 4 algarismos significativos. Lembra que quando o número é maior que 1, os zeros após a vírgula eles são contabilizados? Pois é. Então aqui a gente tem 4 algarismos significativos e aqui tem 2. Logo, a gente já pode dizer o seguinte, a gente já pode afirmar o seguinte: o resultado tem que ter apenas 2 algarismos significativos, porque na multiplicação ou divisão a gente tem que colocar no resultado o número que tem menor quantidade de algarismos significativos. Na soma e subtração, é em relação às casas decimais. Então, essa resposta aí vai ficar
3,8. Aí eu vou colocar aqui uns números que a gente chama de números subscritos, só para analisar a ideia do arredondamento, tá? 0,53 e aqui se repete, é uma dízima periódica. A ideia aqui é o seguinte, quando a gente pega números que tem antes, aqui é o último dígito, né? O último dígito com a nossa regrinha do algarismo significativos. Aqui de fato tem dois, ó. 3 e 8 tem dois algarismos significativos. Nada mais a fazer. Porém, se aqui, ao invés do zero, antes do nosso último dígito, tivesse um 5, por exemplo, a gente teria que arredondar a casa posterior, né? A casa aqui do último dígito, o 8, por exemplo. Se fosse 6, mesma coisa. A gente iria arredondar. No caso do 5, a gente arredonda para a casa par mais próxima. Se fosse, eu vou colocar aqui dois casos. Ó. Se fosse 3,8, 5, a resposta teria que ser 3,8 com arredondamento, porque a casa par mais próxima é o 8. A próxima seria 4, né? Porque ali ficaria 0, soma 1, né? Daria 4. Mas nesse caso, a mais próxima é o 8, então ficaria 3,8. Ah, mas se fosse 3,86, 7, 8, 9, enfim, aqui no último dígito, né? Se fosse assim, aí a gente arredonda somando uma unidade ao último dígito, então ficaria 3,9. Show de bola? Se fosse 3,84 ou 3 aqui, ou 2 ou 1, a gente mantém, né? Fica o 3,84 mesmo. Só que como aqui a gente quer com dois algarismos significativos, então a resposta tem que ser 3,8. Tá aí, dois algarismos significativos. Show? Aí agora eu vou só mostrar algumas diferençazinhas, como a gente contabiliza, né? Os algarismos significativos, rapidinho aqui, usando aquelas regrinhas que a gente viu, aquelas operações fundamentais ali, que a gente viu antes, né? Que é aqui, ó. A gente tem 1,5 vezes 10 elevado a 14, já já a gente vai contar ali, 0,156, 0, 1,23400. Vamos contar aqui para ver quantos algarismos significativos tem em cada um desses casos? Olha aí, ó. Sempre quando você tiver potência de 10, seja com expoente positivo, seja com expoente negativo, ele não é contabilizado, tá? Como algarismo significativo. Então, ele é tirado aqui. Ah, mas por que ele é tirado? Porque senão você vai considerar um número muito pequeno ou um número muito grande, e aí você acaba pecando, você acaba perdendo na precisão. E a gente não quer isso, a gente quer ter o máximo de precisão naquele aparelho, o possível, né? O possível de você obter. Ali, ó, a gente tem 1,5, então, com certeza, a gente tem apenas dois algarismos significativos. Show de bola? Já para cá, ó, 0 à esquerda da vírgula não conta. Se tivesse um 0 aqui antes do 1, ele também não contaria, tá? Agora, como aqui está após os números significativos, então esse 0 conta. E todos que vêm adiante, tá? No caso aí não tem, então só conta 1. Então a gente tem quantos algarismos significativos aqui, ó? 1, 2, 3, 4 algarismos significativos. Fechou, ó. A gente tem 4 algarismos significativos. E aqui no terceiro exemplo e último, para a gente fechar a nossa aulinha de hoje, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 algarismos significativos, porque lembra, quando o número é maior que 1, tá aqui, ó, é 1,2, né? Então, quando o número é maior que 1, todos os zeros que vêm após a vírgula são contabilizados. Quando o número é menor que 1, aqui é 0,15, né? Os números que vêm antes, no caso, os zeros que vêm antes dos números, não são contabilizados, inclusive o zero antes da vírgula. Fechou, então. 6 algarismos significativos, 4 algarismos significativos e 2 algarismos significativos. E aprendemos também como operar com esses algarismos. Show de bola? É isso, gente. Era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem aí nos comentários, que eu fico feliz em ver e responder. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tudo de bom.